que o aparelho Cevula consegue fazer. Num caso agora aqui, nós tínhamos visto, no caso da fenda bilateral, a abertura e o recuo da pré-maxila. Aqui, nesse caso, só com um lado, também o Cevula atua e corrige esse processo. Boa noite, muito bem-vindos. Hoje numa live muito pra lá de especial. Então eu quero ver quem é que é raiz, quem é que é fissurado raiz. Escreve aqui nos comentários, hashtag raiz. Eu quero saber quem é fissurado raiz. O que é fissurado raiz? É fissurado de alma e coração. São aquelas pessoas que estão completamente dentro da causa, porque amam a causa, porque querem apoiar, porque querem ajudar, porque sabem que atrás de uma fenda pode vir outra fenda, e onde não se espera fenda nenhuma, também pode vir uma fenda. Olha, eu quero partilhar contigo uma coisa. Hoje mesmo, na minha consulta, durante o dia, eu tive um caso de uma mãe que veio me procurar com a sua filha, que é fissurada. Uma filha que é fissurada e que faz tratamento conosco, mas essa mãe tem uma outra filha e não tinha me falado ainda. E ela trouxe a filha mais velha, porque a filha mais velha não tem fenda, a filha mais velha não tem nada. Ela só queria que eu desse uma olhada, porque já que a irmã tem fenda, quem sabe? Sabe de uma coisa? A mãe chegou com uma filha fissurada e saiu com duas. Pois é, a filha mais velha tem fenda oculta do palato, palpação simples, fácil de fazer, que ela poderia ter sido feita se tivesse sido orientada e já estaria sendo acompanhada. Grande Jennifer, grande é o Jordan que deve estar aí na Rede Profis. Jordan, aquele abraço, meu irmão. Zaqueu, grande Zaqueu, raiz, todo mundo raiz. É isso mesmo, a gente está aqui porque a gente é raiz e a gente não falha compromisso. Compromisso do Atlas Lipcast não falta. Quando a gente assume uma coisa é para fazer. E a gente está aqui hoje para cumprir a nossa live e vamos trazer hoje uma série de coisas bem interessantes. Vamos partilhar aqui uns conhecimentos que eu tenho certeza que vão fazer diferença para você que é fissurado, para você que não é fissurado, mas que está dentro dessa causa, que é raiz. Porque hoje essa live é só para quem é raiz mesmo. Eu tenho a certeza que algumas pessoas vão entrar e vão desaparecer durante a live, porque essa vai ser uma live daquelas cheinhas de conteúdo. APA, boa, APA raiz, hashtag raiz, é isso mesmo. Quero ver todo mundo que é raiz escrevendo aí nos comentários, raiz, isso mesmo. Essa vai ser a hashtag da nossa live de hoje, hashtag raiz, fissura raiz, e é isso que nós somos. Bom, então pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte, a nossa live de hoje vai ser uma live diferente, porque nós tínhamos aqui uma pessoa convidada, aliás, tínhamos 3 pessoas convidadas, só uma é que poderia estar presente hoje, e nós entendemos que não deveríamos fazer essa live apenas com uma das pessoas, porque o objetivo dessa live é falar sobre um passo do tratamento muito importante, que é a cirurgia ortognática. Mas acontece que, por um infortúnio, dessas imprevisibilidades que a vida muitas vezes acaba por nos fazer, fez com que algumas das pessoas que estaria aqui hoje conosco não pôde estar. Foi impossível estar conosco hoje, porque teve uma situação daquelas que a gente não deseja, daquelas que a gente não gostaria de passar, mas que fazem parte da vida, porque a vida é exatamente isso, é uma passagem, a gente está aqui de passagem e a gente tem que saber viver e aproveitar. Por isso é que a gente tem que fazer tudo o que pode, enquanto tem, enquanto pode, e fazer o melhor e dar o melhor de nós, para não ficar nunca com aquela sensação na curva final de que se calhar eu podia ter dado um pouquinho mais, eu podia ter esticado um pouquinho mais o braço, podia ter dado a mão a mais alguém e não fiz. Por isso, pessoal, vai entrando, vão convidando as pessoas, quem for entrando aí, vai escrevendo aí, se for raiz, se tiver fissura de alma e coração, escreve aí no comentário, hashtag raiz, que é pra gente ficar aqui só mesmo pessoal raiz, porque essa live, apesar de que vai ficar gravada depois, essa live vai ser uma live com muito conteúdo de informação que vocês não vão encontrar em todo lado. Entre outras coisas, a gente vai explicar um pouco, nós vamos falar um pouco daquilo que é o Atlas Lipcast, porque muitas vezes a gente pergunta, olha, você conhece o Atlas Lipcast? Você já ouviu falar no Atlas Lipcast? Mesmo para os nossos entrevistados,
E as pessoas, ah, sim, eu vi, ouviram falar porque alguém convidou, porque alguém disse, mas provavelmente, talvez vocês saibam, talvez não saibam, o que é que o Atlas Lipcast realmente faz, o que é que o Atlas Lipcast tem de estrutura, de base, em relação ao tempo de trabalho que a gente já tem com fenda labiopalatina. Então, a gente está aqui para isso. Olha aí a Laura chegando. Laura, escreve aí, raiz, hashtag raiz. Tu és raiz, Laura, que eu sei. Hashtag raiz para ti também. Hoje é a live dos raiz aqui no Atlas Lipcast. Então, eu quero que vocês saibam que nós estamos preparados hoje para mostrar bastante informação para vocês e vai ser uma informação que eu tenho certeza que vai ser muito útil e muito interessante também para quem é raiz, para quem traz a fissura na alma e no coração. Muito bem, é isso mesmo, Laura. Laura é raiz, é isso aí. Muito obrigado, muito bem-vindos. Pessoal, última chamada, avisem os vossos amigos, vão aí no aviãozinho que é pra gente poder seguir viagem. Quero ver muitos likes a subir, que é para o Instagram ficar sabendo que isso aqui é uma live de relevo, ok? Vamos lá bem a fundo hoje para as pessoas saberem que isso aqui, o motor de busca tem que saber que isso aqui é uma coisa importante para todos os fissurados. Então, vamos em frente. Olha, talvez as pessoas que estão aqui já saibam, talvez algumas pessoas que podem estar a entrar hoje, que começam hoje, talvez não saibam. Meu nome é Rony Furfuro, eu sou mestre em cirurgia ortognática e ortodontia e sou coordenador de uma equipe de tratamento multidisciplinar de fenda labiopalatina e anomalias congênitas da face. Talvez essa informação já seja por demais conhecida para ti, mas eventualmente, como esse vídeo vai ficar depois disponível, é importante que as pessoas também saibam, afinal, quem é esse cara que está aí falando sobre fenda palatina? Esse é o tio Rony. O tio Rony que vai contar para vocês um pouco de história e nessa história vai mostrar muita coisa sobre fenda labiopalatina. Mas antes disso, eu quero dizer a vocês uma coisa importante também, que é uma referência. Eu quero referenciar a vocês duas coisas que eu acho que vale a pena referenciar. Eu quero dar a vocês a indicação de uma leitura. Nós estamos aqui no pico do verão, época de férias no hemisfério norte. Eu sei que no hemisfério sul já não é férias, provavelmente já estão a acabar as férias, não é? Portanto, já é começo de temporada, mas essa fase do ano é uma fase que puxa um pouco pela leitura, então eu queria convidar a vocês a ler 2 livros. E eu quero falar sobre esses 2 livros um pouquinho só antes da gente entrar no conteúdo, naquilo que a gente tem para mostrar mesmo. Eu vi que a Vilma chegou aí. Vilma, você também é raiz. Eu quero aí no comentário, quem veio para a live e é raiz, escreve hashtag raiz nos comentários e convida todo mundo. É só clicar nesse aviãozinho aqui embaixo, aí abrir uma janela com umas bolinhas, vocês colocam lá as bolinhas todas em azul e fazem enviar. E aí vocês vão convidar um monte de gente para essa live que vai ser importante. Então, o que eu estava a dizer para vocês? Sobre leitura. Eu quero convidar a vocês para lerem 2 livros. 2 livros. O primeiro livro, todo mundo já me ouviu falar, é o Fissurada pela Vida. Fissurada pela Vida é um livro da Camila Rocha. A Camila é uma fissurada do Rio Grande do Sul, é uma jornalista fissurada, e ela escreveu esse livro contando a história de uma personagem fissurada, que é a Carol. E eu não vou dar spoiler, como é óbvio, não é? Mas a Camila romantizou uma história para ficar bem legal, bem bacana mesmo. E vale a pena a leitura desse livro para vocês perceberem uma coisa fundamental. É que fissurado não vive da fissura. Fissurado tem vida. Fissurado é exatamente como todas as outras pessoas. Há umas pessoas que são fissuradas e outras que não são. E essa trajetória de vida da Camila, da Carol, nesse caso, é muito bonita porque ela vive a vida dela e vai falar aqui de coisas muito bacanas. Olha, para vocês que têm filhas adolescentes, eu recomendo demais esse livro, independentemente de ter fenda ou não ter fenda, fissura sem fissura. Esse livro para as adolescentes é um barato, é muito legal também, porque mostra um pouco daquilo que é a vida, não é? Da vida real, o dia a dia, aquelas coisas que todas as pessoas vivem e se emocionam e tem outras coisas. Por isso,
leiam esse livro, procurem esse livro. Quem está no Brasil pode comprar diretamente com a Camila, ou então entre em contato conosco, atlaslipcast@atlaslipcast.com, que a gente encaminha para a Camila. Ou se estiver fora do Brasil, se estiver na Europa, se estiver em Portugal, pode entrar em contato conosco também, atlaslipcast@atlaslipcast.com, que a gente faz chegar esses livros para vocês por um valor simbólico, obviamente, porque a Camila produziu ela própria esses livros e então vale a pena a gente ajudar, apoiar, para que isso possa, quem sabe, se tornar um best-seller. E também eu acho que deveria se tornar um best-seller um outro livro que eu quero agradecer já, nesse momento, a gentileza, a amabilidade da autora que me fez chegar esse livro. Esse livro é Logo uma Mulher, é o livro da Ivânia. A Ivânia me fez chegar, a Ivânia Tiburcio Cavalcante fez chegar esse livro que é maravilhoso, um livro delicioso de ler. Na verdade, é a história da própria Ivânia. É uma série de cartas que a Ivânia vai contando ao longo da sua vida, a história da sua vida, e é muito bonito o subtítulo que ela colocou aqui, porque refere muito aquilo que acontece na vida dos fissurados, né? Da invisibilidade da diferença, da visibilidade da diferença à invisibilidade da pessoa. Que incrível isso, né? Porque fala muito daquilo que nós já fizemos, inclusive um podcast, o Atlas Lipcast tem um podcast, vocês sabem disso, mas a gente já vai falar. Nós fizemos um episódio sobre isso, inclusão. É um assunto tão importante, inclusão. E isso aqui é um livro que vale a pena muito, muito ler. Não, Kátia, ainda não tem audiobook que eu saiba de nenhum dos dois livros. Mas olha, tá aí uma coisa para a gente recomendar que seja tratado e que as autoras tentem fazer com que essa possibilidade aconteça. A gente vai tentar ver o que é possível fazer. Por isso, Fissurada pela Vida, Logo uma Mulher. Ivânia Tiburcio Cavalcante, Logo uma Mulher, Fissurada pela Vida, Camila Rocha. Não percam, porque vale mesmo a pena a leitura. E muito obrigado às duas autoras pela gentileza que fizeram chegar ao tio Rony esses presentes aqui maravilhosos. Nós vamos falar hoje sobre um trabalho que já vem de muito tempo, o trabalho do Atlas Lipcast. E é sobre esse trabalho do Atlas Lipcast, sobre toda a complexidade que envolve o projeto Atlas Lipcast. Nós estamos aqui hoje num cenário improvisado, portanto, nós estamos aqui a tentar não destruir o cenário todo. Vamos ver se a gente consegue organizar isso aqui, porque o cenário hoje teve que ser improvisado. Muito bem, aqui está. Pessoal, aqui que vocês já estão, eu quero agora saber o seguinte: quem está nessa live aqui, quem é que está nessa live aqui para assistir esta apresentação que eu vou fazer para vocês hoje sobre o projeto Atlas Lipcast? Quem é que está aqui nessa live que é raiz? Quem é raiz? Diz aí se é raiz, porque essa live é para quem é raiz. É para o pessoal que é fissurado de alma e coração. Vamos só tirar a luz ali do rosto da Mariana. Vocês já conhecem a Mariana e a Patrícia, provavelmente. Foram as duas meninas que me apoiaram desde o princípio. E nós estamos aqui exatamente para falar desse projeto, de tudo que aconteceu ao longo desses anos. Por isso, escreve aí, #EuSouRaiz. #EuSouRaiz. Vamos lá escrever. Eu quero ver quem é que é. Raiz morta de sono, Laura. Pessoal, aqui em Portugal já são quase 11 horas da noite. Então, Laura, é hora de tu ires descansar para o Rafael ter a tua atenção convenientemente amanhã e estar bem preparado para as tarefas do dia, tá bem? Por isso, estás mais do que desculpada, perdoada, orientada, vai cuidar de descansar um pouco, que é para amanhã estares completamente plena para tomar conta do nosso Rafael, tá joia? Muito bem. Olha, a Ione chegou. Ione, madrinha, tu és raiz também, não és? Tens fissura no coração, que eu sei. Por isso, escreve aí nos comentários. #raiz. Isso mesmo, Cátia. Então, pessoal, o que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está fazendo aqui hoje uma nova abordagem sobre a nossa live, porque nós tivemos um pequeno percalço naquilo que estava previsto. Mas compromisso é compromisso e nós estamos aqui juntos para poder
manter a nossa live e dar a vocês... Amanhã não. Às 2 da manhã tem papinha para o Rafael. É isso mesmo. Dandara, eu sou Raiz, kkk. Muito bem, filha, muito bem. Vocês que não sabem, é a Dandara que responde muitas vezes a vocês algumas das mensagens que vocês enviam para o tio Rony e depois ela me passa, porque obviamente eu não consigo estar em todo lado, né? Só tenho 2 mãozinhas e nem sempre dá para tudo. Mas a gente vai fazendo tudo. Beijo, Laura, boa noite, obrigado. Pessoal, vamos lá então. Para quem ficou, para quem vai ser raiz, eu quero ver como é que é. A gente vai começar a falar. Atlas Lipcast é um portal de informação sobre fenda labiopalatina. Nossa, Rony, que novidade! Claro que é novidade. Sabe o que é novidade? É vocês saberem que o Atlas Lipcast não nasceu agora. O Atlas Lipcast já tem algum tempo, embora algumas pessoas só o tenham descoberto agora, porque, entretanto, ele tomou a forma de um Atlas, e um Atlas, para aquelas pessoas que são mais jovens, que ainda não conheceram, Atlas era uma espécie de livro que trazia as informações dos percursos, das estradas, dos mapas. Era assim que a gente fazia antes de ter o GPS. Né? A gente andava com mapas de papel e esses mapas de papel estavam todos cartografados num livro, e esses livros são os Atlas. Por isso, é exatamente isso que é o Atlas Lipcast. É um Atlas para chegar a todo lado a informação que pode guiar os fissurados a um sorriso aberto e sem aberturas. É isso que a gente quer para todos os nossos meninos, para todos os nossos heróis. Então, seguindo viagem, aquilo que aconteceu durante esse tempo todo é que nós criamos, na realidade, já há bastante tempo, como a gente vai ver, um núcleo de tratamento de fendas orofaciais em Portugal. E o tio Rony coordena essa equipe com várias pessoas, com várias especialidades. Na verdade, nós já fizemos 5 colóquios bienais. A cada 2 anos a gente faz um colóquio. Em 2021 nós fizemos um colóquio que foi online, e esse ano que vem vai voltar a acontecer, em 2023, um novo colóquio sobre fenda labiopalatina. Ô, Rony, o que é um colóquio? Um colóquio é uma espécie de congresso, só que em vez dos profissionais falarem para outros profissionais, eles falam para os pais, eles falam para as pessoas que são leigas, mas também para os profissionais. Ah, Rony, mas eu sou profissional, será que eu posso ir também no colóquio? Claro, você deve vir ao colóquio. No último colóquio, por exemplo, nós falamos sobre inovações em relação à fenda labiopalatina. Falamos de tudo que está na crista das discussões e na crista da onda. E nós já fazemos isso há muito tempo. Nós temos uma história com isso bem bacana, porque, na realidade, tudo isso começou a long, long time ago, once upon a time. Já foi há muito tempo, mas sempre com o nosso Lipe, o nosso eterno companheirinho. O Lipe começou quando eu comecei a criar um blog para informar sobre fenda labiopalatina. Lá nos idos de 2009, nós começamos a publicar esse blog, e o blog tinha uma procura muito grande, tinha números de visitação muito bacana, e que foram transformando a nossa equipe numa equipe com alguma visibilidade, com alguma perceptividade por parte quer das pessoas que precisavam do serviço, quer dos profissionais que trabalhavam conosco. De tal forma que nós não podíamos deixar essa situação ficar para trás, como ficaram os blogs. Os blogs acabaram por cair um pouco em desuso. E nós percebemos isso, e então migramos em termos de plataforma e criamos o nosso podcast. O Atlas Lipcast é um podcast, pessoal. Está disponível nos agregadores Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, onde vocês procurarem o Atlas Lipcast, é só escrever Atlas Lipcast e vocês descobrem o Atlas Lipcast, e tem lá muita informação sobre fenda e fissura labiopalatina, de diversos temas. Tá? E nós temos 4 linhas editoriais, nesse momento. Por isso, tem para todos os gostos. Tem o Atlas Lipcast propriamente, que é o Atlas que dá informação sobre tratamento, sobre formas de resolver problemas do dia a dia, sobre trocas de experiências das pessoas, mas também tem
o Dropcast Latitude, que é um podcast que é feito ao vivo, que é confeccionado e servido na hora. A gente entra no ar todos os domingos e serve esse podcast quentinho. As pessoas entram, fazem perguntas, o Tio Rony responde, ajuda a entender e assim as pessoas seguem e vão recebendo informação e tirando as suas dúvidas. Aquelas dúvidas que ficam ali martelando na cabeça, que tiram o teu sono, a gente resolve no Dropcast. Também temos o Cantinho do Céu, que a Laura Raiz, que teve aí, que tem o Rafael, teve que ir descansar, porque às 2 horas tem que lhe dar papinha. A Laura, ela conta as histórias do ponto de vista da mãe de uma criança fissurada, e nesse caso, uma criança sindrômica. Nós vamos falar sobre síndromes também hoje. E depois temos ainda, em lançamento, em fase de lançamento, a quarta editorial do nosso podcast, que é o English Atlas Lipcast. Nós estamos a lançar, juntamente com a Harriet Kelly, da Austrália, uma enfermeira fissurada bilateral na Austrália, que está fazendo conosco o Atlas Lipcast em inglês. Para quê? Para atingir o maior número de pessoas possível. Então, esse é o objetivo dessa informação. Nós, obviamente, temos o nosso website e, ao longo de 18 anos, nós fizemos cerca de 27 mil consultas. Temos cerca de 600 pacientes. São números que, para o Brasil, são, na realidade, muito pequenos, mas a verdade é que, para Portugal, para uma população como a nossa, é um valor bastante significante. Ok? Mas a gente não fica só pela parte das consultas. Eu quero contar para vocês, e aqui já começam as informações que são importantes. Agora sim, os fissurados raiz, o pessoal que ficou aí, raiz mesmo, que está aí de pedra e cal, obrigado por estar aqui comigo, obrigado por estar aqui valorizando aquilo que a gente tem para passar para você e que permite que isso depois chegue também para outras pessoas. Bacana, muito obrigado, bem-aja a todos vocês. Pessoal, o Atlas Lipcast também tem projetos de desenvolvimento e pesquisa. E nós patenteamos uma escova de dentes absolutamente preparada, concebida de raiz, hashtag raiz. Nós concebemos uma escova de dentes para fissurados, exclusivamente para fissurados. Essa adaptação dessa escova tem uma série de desenvolvimentos importantíssimos que facilitam muito a higienização dos dentes. Sabe aqueles dentinhos que tem no meio das fendas? Vocês que são fissurados sabem da dificuldade que era limpar aqueles dentinhos que ficavam lá mais perto da fenda ou que ficavam mesmo dentro da fenda. Então, esses dentinhos precisavam ser limpos e a escova de dentes habitual, a normal, não chega lá. Então, nós desenvolvemos esse artefato que encaixa e essa patente está registrada, é uma patente do grupo Atlas Lipcast pela pessoa da doutora Rita Mendes. Então, é muito bacana a gente pensar que esse trabalho ele está na origem de mais coisas que nós acabamos por trazer também, que foi o doutoramento da doutora Rita. A doutora Rita fez o seu doutoramento exatamente com base nessa concepção da escova de dentes que nós criamos, desenvolvemos e só não estamos fabricando. Por quê? Porque ainda hoje não há empresas interessadas em desenvolver a fabricação e a venda dessa escova de dentes. Por isso, se você que está aí na live hoje, se você conhece alguém que tenha alguma influência, que tenha alguma capacidade de contato com alguma empresa grande de fabricação de escovas de dente com qualidade, porque essa escova tem que ter cerdas muito bem feitas, não pode ser cerdas com corte de qualquer maneira, porque, obviamente, se não vai ferir a gengiva, vai causar inflamações, a gente não precisa disso. Então, se houver alguém que tenha algum contato com essas empresas, por favor, entre em contato com o Atlas Lipcast, @atlaslipcast.com. Ou então pede para as pessoas entrarem em contato conosco, ou então entre em contato conosco e diz assim, olha, procura fulano de tal em tal lugar, a nossa equipe vai fazer contato e nós vamos tentar fazer isso. A nossa equipe também está diretamente ligada a uma classificação de fenda labiopalatina, uma correção de uma classificação que é muito usada no Brasil, que é a classificação de Espina, e é usada em vários lugares, inclusive aqui em Portugal, também é a linguagem de classificação de fendas predominante, que divide as fendas em 4 grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Esses 4 grupos definem quase todos os tipos de fenda, mas ficou faltando
um tipo de fenda que era exatamente um grupo de fenda que não é muito frequente, mas que acontece, que é o caso do nosso presidente Jordan, o nosso presidente da Rede Profis. Ele é exatamente um tipo de fenda que não era abrangido pela classificação de espina. E agora, com a classificação de espina modificada pelo nosso artigo, já é possível o Jordan ter uma classificação adequada do tipo de fenda que ele tem. Por isso, é o grupo 2A, que na realidade é um aditamento ao grupo 2. Grupo 2 é aquele tipo de fenda que passa de um lado até o outro, ou seja, desde o lábio até o céu da boca. Mas eu já falo isso para vocês daqui mais um pouco. Além desse momento, eu também queria aqui chamar a atenção para uma homenagem que eu quero fazer a este palestrante que vocês estão vendo aqui, que já não está entre nós, que partiu aos 40 anos e que foi um dos responsáveis pelo estudo que nos chamou a atenção para esse tipo de malformação congênita, que era a fenda do grupo 2A. Portanto, que aparece a fenda anterior, a fenda posterior, mas que o céu da boca, o palato, mantém-se parcialmente íntegro. Então, foi o Dr. Tiago que, nos seus estudos sobre os microRNAs, que são partículas da genética, que nos chamou a atenção para esse gene Gremlin-1, e o Dr. Tiago fez um trabalho brilhante que nos permitiu depois criar essa classificação. Portanto, é investigação que nós temos. O nosso grupo também desenvolveu um tipo de aparelho que está em fase de ensaios clínicos, que é o Cevla, que é um aparelho que facilita muito a preparação do enxerto ósseo secundário. Ele transforma a arcada dentária, quer no fissurado unilateral, quer no fissurado bilateral, preparando muito mais adequadamente a arcada dentária para fazer o enxerto ósseo, aumentando os níveis de aproveitamento e de sucesso do tratamento ortodôntico e do próprio enxerto ósseo. Portanto, esse aparelho ele é, na realidade, uma composição de conhecimentos técnicos e de aplicações de biomecânica, de fisiologia. São vários aspectos aqui importantes, ortopedia funcional, que nós desenvolvemos com esse aparelho e que tem facilitado a vida de muitas crianças. Inclusive, tem tirado muitas crianças de um problema que, infelizmente, era uma sequela terapêutica. Algumas crianças com esse tipo de problema que vocês estão vendo aqui em cima, que é aquela pré-maxila muito avançada, muito protruída, quer dizer, aquela parte da frente fica muito para fora. Antigamente, muitos profissionais e muitos centros terapêuticos tentavam tratar isso cirurgicamente, faziam uma secção diagonal dessa pré-maxila, e essa pré-maxila, então, regressava de forma cirúrgica para uma posição mais posterior. Na verdade, nós fazemos isso sem cirurgia. E qual é a desvantagem e qual é a vantagem de fazer sem cirurgia com cirurgia? É muito simples. É que a cirurgia é feita numa fase ainda de crescimento da criança, esse reposicionamento da pré-maxila. E sabe o que acontece? Acontece que depois, essa pré-maxila operada, ela vai ter fatores de crescimento alterados, ela vai começar a não crescer e a não desenvolver da maneira correta. Ao passo que no Cevla, com o aparelho Cevla, toda a parte de biomecânica aplicada, a reabilitação neuroclusal, a toda essa questão funcional que a gente trabalha, a pré-maxila, ela é destravada pelo movimento lateral dos segmentos da maxila e fisiologicamente ela vai regressar para a sua posição mais posterior e superior. Então, esse aparelho elimina esse processo cirúrgico. Então, o que acontece? Aquela criança que tinha uma pré-maxila muito adiantada, que nós chamamos de uma classificação de promaxilia, ou seja, que a maxila é muito para frente, ela acabava depois, no final do crescimento, quando era operada, com uma classe 3, ou seja, com uma situação de mandíbula grande em relação à pré-maxila, quando, na realidade, houve aí uma inversão só porque ela foi operada e não havia necessidade de ela fazer uma segunda intervenção, ainda por cima, sendo uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia que nós vamos ver, era o tema da live de hoje, mas nós vamos ver lá para frente. O que acontece aqui, nesse caso, é que com o aparelho Cevla, nós conseguimos reposicionar a pré-maxila de forma fisiológica.
E esse é um trabalho que vale a pena acompanhar e um dia desses a gente vai falar sobre ele com mais calma. Isso tudo para dizer a vocês o seguinte: nós baseamos todo o trabalho do Atlas Lipcast no conceito da transdisciplinaridade. E o que é esse conceito de transdisciplinaridade? É muito simples. Nós procuramos fazer com que o alargamento dos conceitos, com que a ampliação do conhecimento, ela vá trazendo uma integração, uma capacidade maior, uma rede maior de diagnóstico. E essa rede maior de diagnóstico permite que nós consigamos oferecer uma maior amplitude de tratamento. E esses tratamentos acabam por ter um espaço de intersecção entre as várias especialidades. E esse espaço de intersecção faz com que os pacientes não andem perdidos, com que os pacientes não andem de um lado para o outro à procura do que é que devem fazer a seguir. Então, é uma mudança de paradigma. Ao invés de ser o paciente que anda atrás de um lado para o outro à procura das especialidades e do acesso em termos de tratamento, na realidade, nesse caso, a nossa equipe faz o quê? A nossa equipe se vira para dentro desse círculo e somos nós que abordamos e orientamos o paciente. Então, o paciente não acaba naquela zona escura, naquela zona de espaço entre a multidisciplinaridade, em que duas especialidades vão paralelas e os pais, às vezes, ficam metidos ali no meio sem saber o que fazer. Né? Então, essa situação é evitável quando nós abordamos o conceito de transdisciplinaridade, em que a equipe volta-se para dentro e não é o paciente que tem que andar para fora. Por isso, essa é uma mudança de paradigma. Ok? Pessoal, eu vi que chegou muita gente, eu não consigo acompanhar tudo porque eu estou numa plataforma aqui e noutra plataforma ali para fazer a transmissão da apresentação para vocês. Por isso, boa noite a todos que chegaram depois. Quem ainda não fez e que está aqui conosco, está aqui porque é fissurado raiz, ou seja, é fissurado de alma e coração, escreve aí para mim no comentário: eu sou raiz, hashtag eu sou raiz. É isso aí. E aproveita enquanto a gente está aqui fazendo essa situação, eu vou beber um golinho d'água enquanto isso, e enquanto eu bebo a água para poder continuar a falar com vocês, aproveita, vai no aviãozinho e convida o pessoal para vir assistir essa live. Está pintando muito conteúdo aqui para vocês. Muito bem. Então, essa quebra de paradigma, como vocês já viram, é muito importante. Então, nós já vimos aqui até agora coisas bem importantes. Vocês já sabem que existe uma escova, um projeto de uma escova de dente especial para fissurado. Pessoal, e é uma escova de dente manual, é uma escova de dente simples de fazer, barata, que não vai ficar uma fortuna inatingível para as pessoas. Muito pelo contrário. Minha bebê é raiz. Muito bem, Mandy. É isso mesmo, é assim mesmo. É de raízes que a gente quer. Pessoal raiz que fica aí para poder aprender um pouco mais sobre o tema da fenda labiopalatina. É fissurado de coração, e de alma e coração. Então, essa escova de dentes, ela é, na realidade, uma escova de dentes que foi concebida para ser acessível, fabricável, utilizável, simples, user-friendly, ela é amiga do utilizador, ela é fácil de se adaptar e tem um resultado enorme. Quem não viu ainda, pode ir ao meu canal do YouTube, procura lá Cleft Toothbrush e vai lá ver o vídeo, o nosso menino, o fissurado que está nesse vídeo, se divertindo imenso com a escova, ele próprio escovando, a mãe ajudando a escovar. Vocês vão ver que é absolutamente simples, extremamente fácil de obter os melhores resultados. E os profissionais que estiverem aqui, que quiserem saber, existem artigos publicados tanto sobre a escova quanto sobre tudo que está relacionado com aquilo que a escova é capaz de melhorar na qualidade da microbiota, do biofilme, na qualidade das condições orais dos fissurados. Por isso, pessoal que é daqui, que está aqui, raiz, que ficou aí até agora, que está aguentando legal, que está gostando dessa coisa de saber mais sobre fenda labiopalatina, escreve aí, hashtag eu sou raiz. E eu vou continuar, porque nós também ouvimos falar sobre classificação de fenda, nós vamos falar sobre a classificação de fenda. Boa noite, Joel, boa noite, Cássio Lima. Nós estamos juntos. Então, pessoal, essa situação é exatamente assim. Nós temos tudo isso e ainda por cima temos o aparelho Cevla,
O aparelho cévula, vocês agora já sabem. O aparelho cévula tem uma coisa muito importante, é que ele, para além de fazer aquilo tudo que eu já dei aqui um ar da graça para vocês, ainda tem uma outra coisa muito importante, é que ele pode ser confeccionado no consultório pelo próprio dentista. É possível que o próprio dentista confeccione. E sabem de uma coisa? Essa confecção desse aparelho vai criar um valor em termos de custo operacional muito mais acessível, vai proporcionar melhor qualidade de tratamento mais cedo para pessoas que não tenham, eventualmente, possibilidade de chegar a grandes centros. Vão ter uma melhoria substancial na qualidade da sua reabilitação, porque vão chegar muito mais preparados para essa situação. Cássio Lima, Operação Sorriso, seja muito bem-vindo. Estamos todos juntos aqui, Atlas Lipcast, diretamente de Portugal, para abraçar vocês todos, fissurados de coração, de alma. Portanto, pessoal que é fissurado, #raiz. Aqui o tio Rony é raiz. Valeu? Vamos seguir viagem, pessoal. Então, na verdade, a gente tem também um protocolo, e esse protocolo de tratamentos, ele está perfeitamente definido. Esse protocolo, ele começa aos meses, a semanas, se possível, de gestação, com o diagnóstico pré-natal. E, se for possível, esse tratamento segue até a sua conclusão. E é normal que isso possa durar até cerca de 25 anos. Cerca de 25 anos, ok? Por isso, é muito importante. Cássio Lima, tem grupo Zap? O que tu quer dizer com isso, meu amigo? Tu tens um grupo do WhatsApp, é isso? Manda um convite para o Atlas Lipcast, que a gente vai participar do teu grupo também, se você quiser. Será um prazer enorme contribuir com toda a informação que a gente puder para ajudar as pessoas do teu grupo. Se estiver ao nosso alcance, contribuir de alguma forma, pode contar conosco. Tá? Não é. Então escreve, Cássio. Escreve aí, tá bom? Olá, Joel. Boa noite. De Tocantins. Que legal, que bacana. Muito bom isso aí. Vamos lá, então, seguir viagem. O protocolo, pessoal, ele é definido e ele começa exatamente pelo processo de imagiologia. Tá? Na imagiologia, o ideal é nós sabermos que a fenda existe antes do nascimento para poder orientar a mãe dessa criança e começar a preparar as coisas o máximo possível. Essa situação acaba por trazer a todos nós um benefício que essa criança, estando integrada desde o primeiro momento, vai ter muito menos dificuldades em estar preparada e receber um tratamento que seja mais adaptado à sua condição de fissurado. Olá, Iane, de Roraima, que legal! Olha, a gente teve a fazer uma live com a Amazon FIR há pouquíssimo tempo. Que legal, bacana saber que vocês por aí também seguem o Atlas Lipcast. É maravilhoso a gente ver isso, muito bom mesmo. Muito obrigado. Partilhe aí com os teus conterrâneos de Roraima, que a gente está aqui dando muita informação. Nesse protocolo, então, depois da orientação pré-natal sobre tudo aquilo que é importante, aos 3 meses, em geral, começam os processos cirúrgicos. Cássio, Santarém, deve conhecer a Jacirema. A Jacirema anda por aí, Cássio. A Jacirema anda por aí, a nossa assistente social. A Jacirema está aí a fazer um trabalho muito bonito e agora conseguiu, finalmente, um grupo de cirurgiões para ir de forma regular para poder fazer as correções de fenda labiopalatina aí na região. Um bem-aja enorme para Jacirema. Muito bom mesmo. E então, se você conhece a Jacirema, Cássio, manda um beijo do tio Rony para Jacirema, tá bom? Depois, pessoal, aos 3 meses começa a janela para a queiloplastia. Aos 9 meses começam as janelas para as palatoplastias, que, dependendo dos protocolos, nós variamos, podemos encontrar protocolos que variam na queiloplastia dos 3 aos 6 meses, dos 9 aos 18, caso da palatoplastia. Então, o que é queiloplastia? Queiloplastia é cirurgia do lábio, palatoplastia é a cirurgia do céu da boca. Joel da Costa, sou fissurado raiz. Hashtag sou raiz. Muito bem, Joel. Obrigado. Bacana, muito legal. Bem-vindo, viu? Aqui, Atlas Lipcast com você. O ponto de encontro dos amigos do Lip, que é a minha mascote.
Sabe que quando era garoto, quando eu era pequenininho, vou fazer aqui um parêntese para vocês. Eu, quando era garoto, eu tinha esses dentes desse tamanho que vocês veem aqui, né? Os meus dentes são grandes pra caramba. Então, nessa altura, era muito frequente as pessoas, nessa altura não se chamava bullying, mas era isso que as pessoas faziam, as pessoas brincavam umas com as outras, às vezes brincadeiras pouco engraçadas, e eu recebi logo um apelido, a alcunha de coelho, né? E então eu tinha um coelhinho de estimação, e o meu coelhinho de estimação é o Lip Rabbit, que eu trago comigo até hoje. Por isso, essa é a historinha dos amigos do Lip, porque o Lip, não sendo por razões de fissura, mas por razões dos dentinhos para frente que o tio Rony tinha e que era o coelhinho, tá bom? Por isso, é isso aí. Olha a Patrícia, boa noite, Patrícia, bem-vinda. Já apareceste na fotografia, minha linda. Eu também sou fissurado raiz, Jordan. Aí, garoto, fissurado raiz, muito bom. Então, pessoal, dos 9 aos 18 meses, a janela da palatoplastia. É isso aí que acontece. Nós temos essa possibilidade. A partir daí, nós começamos já a fazer o trabalho de preparar o desenvolvimento da fala. A terapia da fala, ou a fonoterapia, ela não começa aos 2 anos, ok? A parte do trabalho de fala é que começa aos 2 anos, que é quando as crianças começam a falar. Mas, na verdade, o começo da fala é muito antes, quando a criança começa a emitir os seus sons, a imitar e a aprender os sons. Mas há muito trabalho em terapia da fala, em fonoterapia, até chegar a esses 2 anos. Portanto, é muito importante que isso comece o acompanhamento no pré-natal. E também, no caso concreto aqui, da parte da ortodontia, que está interligada, intimamente ligada à fonoterapia, ou terapia da fala. Em Portugal chama-se terapia da fala, no Brasil é fonoterapia. Tá? Nesse caso, aos 4 anos, sensivelmente, nós já começamos a poder trabalhar a ortopedia funcional. E, muitas vezes, esse conceito de ortopedia funcional passa exatamente pela terapia da fala, pela motricidade orofacial. E aí entra a Patrícia, entra a Mariana, que vocês já viram na fotografia do nosso Atlas Lipcast, que são fonoterapeutas, são terapeutas da fala e que trabalham diretamente comigo, reabilitando muitas dessas crianças, mesmo sem aparelho. Ó, Patrícia, não é preciso um aparelho necessariamente para fazer a correção funcional, não é mesmo? Põe aí, Patrícia, eu sou terapeuta da fala, hashtag eu sou raiz. Nós somos todos raiz aqui no Atlas Lipcast. Muito bom. Por volta dos 9 anos, pessoal, normalmente nós podemos começar a fazer, nos casos sindrômicos, em alguns casos sindrômicos, nós temos algumas alterações importantes, como a ausência do pavilhão auricular em algumas síndromes. Então é possível nessa altura nós fazermos a reconstrução da micrótia. A micrótia, que é a deformação ou a ausência do pavilhão auricular, daquilo que nós chamamos de orelha. Tá? A idade ideal começa essa janela por volta dos 9 anos, mas pode ser feita noutra altura, se for preciso. Então, aos 10 anos até aos 12 anos, ou um pouco antes, ou um pouco depois, não é? Nós temos a janela para o enxerto ósseo secundário, o tão temido enxerto ósseo secundário. O que é o enxerto ósseo secundário? O enxerto ósseo secundário é a colocação de osso para restabelecer a ponte alveolar da arcada dentária. Então, olha lá, aprendizado aqui para vocês que são raiz, para vocês que ficaram aqui para aprender. Quando se fala em enxerto ósseo em fenda labiopalatina, na verdade, nós não falamos em enxerto ósseo da abóbada palatina. O céu da boca, aquilo que as pessoas conhecem como céu da boca, não leva enxerto ósseo, pessoal. O que a gente faz em enxerto ósseo é para recompor a arcada dentária, que é para o canino permanente poder romper na cavidade oral, na parte de mastigação dos dentes. Senão ele sai para dentro da fenda e fica preso lá. Eu recebi uma mensagem aqui, deixa eu ver se eu consigo buscar. Eu, por incrível que pareça, é do Joel. Eu, por incrível que pareça, não fiz orto, deve ser. Depois que fiz faringoplastia, minha voz melhorou 100%. Algo realmente inexplicável. Não, é muito explicável. Eu vou te explicar. Eu vou te explicar daqui a pouco, Joel, por que a sua voz melhorou. Porque é possível. E essa melhora, ela tem a ver exatamente com a função do palato mole. Tá bom? Então, por volta dos 11 anos, depois do enxerto ósseo secundário, sensivelmente,
é muito importante começar logo o tratamento ortodôntico. Já não é aqui só a ortopedia funcional de maxilares, mas o tratamento ortodôntico propriamente dito. Para quê? Para movimentar os dentes para cima daquele osso enxertado. E por que isso, gente? Porque é muito importante que o osso enxertado receba carga funcional. Porque se o osso que foi enxertado não receber carga funcional, ele pode ser reabsorvido. Atenção, isso não é rejeição, tá bem? Isso não é rejeição, isso é reabsorção. A reabsorção, ela acontece porque aquele osso, à partida, não estava a fazer nada. No código genético de uma criança fissurada, aquele osso não tem atividade, não tem função, por isso é que ele não está ali. Inclusive, os incisivos laterais, no caso da fenda, normalmente até nem se formam, porque há uma desorganização do tecido basal embrionário ali e o incisivo lateral desaparece. Então, isso é normal que a criança fissurada tenha dentes a menos, mas também é normal que tenha dentes a mais, porque podem aparecer uns dentes que não fazem parte do processo, tá bem? São supranumerários. Depois, a partir aí dos seus 18 anos, se não houver nenhuma situação ortognática, nós podemos pensar já na cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática e na rinoplastia. Se não houver cirurgia ortognática, rinoplastia. Se houver cirurgia ortognática primeiro, rinoplastia depois. Mas o ideal da cirurgia ortognática, na realidade, é nós fazermos isso mais tarde. A cirurgia ortognática convém fazer quanto mais tarde, o esqueleto mais maduro, melhor e com menos consequências. Tá? Depois, a partir daí, até os 25 anos, é quando nós podemos fazer, então, começar a fazer a reabilitação dentária, a reabilitação dos dentes, com implantologia, com colocação de raízes metálicas, raízes implantadas, que dão uma dentição de qualidade para o fissurado. Como vocês veem, uma longa trajetória. Então, tratamento de fenda labiopalatina, pessoal, não é uma corrida de 100 metros. Tratamento de fenda labiopalatina é uma maratona. E é muito importante que vocês percebam que há ali uns intervalos que parece que não vai acontecer nada, não é? Então, esses intervalos que estão aí, que parece que não acontece nada, são os intervalos fundamentais para que a natureza possa fazer a parte dela dessa reabilitação. É muito importante que a natureza tenha tempo para atuar também. Então é como a música, tá? Há sons e silêncios, e é esse intervalo entre sons e silêncios que faz a beleza aparecer, a beleza da música e a beleza do tratamento. Olha aqui o nosso presidente dando aqui o seu testemunho. Sem o enxerto ósseo, não conseguiria fazer o implante dentário. Esse enxerto ósseo aí pode ser desde o primeiro enxerto ósseo, ou seja, do enxerto ósseo secundário, que apesar de ser o primeiro em geral, a gente chama secundário por uma razão técnica, às vezes o enxerto terciário pode ser feito também, ou seja, depois, lá na frente, acabar por fazer um novo enxerto ósseo para poder fazer os implantes dentários. É possível, e isso já na idade já mais adultos. Então, para o diagnóstico pré-natal, como eu falei com vocês, o ideal é fazer essa informação e a preparação de todas as informações que essa família vai precisar. Nós temos hoje recursos diversos para fazer a imagiologia do diagnóstico pré-natal. Temos as imagens bidimensionais, que são as famosas eco ou ultrassons, que faziam aquelas imagens a preto e branco que vocês estão vendo ali, né? Aqui em cima. Mas também, hoje em dia, já se faz a reconstrução tridimensional, as imagens 3D da ecografia, que permite ter um vislumbre muito claro da face, do que será a face dessa criança, e facilita muito o diagnóstico da presença da fenda. Mas também existe, hoje em dia, as imagens 4D. 4D, pessoal, é que para além da reconstrução tridimensional da imagem, ainda por cima ela grava uma sequência de frames, é como se fosse um pequeno vídeo que permite ao profissional do diagnóstico da imagem fazer uma leitura em um determinado tempo. E isso pode fazer toda a diferença na hora de fazer um diagnóstico, por exemplo, difícil, como é o diagnóstico da fenda isolada, da fenda palatina isolada. Tá? Iane, meu fissuradinho Davi está se preparando para fazer o alongamento do palato. Bacana, bacana. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, vou falar já a seguir. A gente vai falar sobre isso. A amamentação, gente, ficou aqui fora de ordem. A amamentação é muito importante
independentemente de ser feita no peito materno ou o aleitamento ser feito por via artificial, é importante amamentar. Patrícia, manda aí a indicação no chat, Patrícia. É muito importante amamentar a criança, mas é preciso alimentar essa criança acima de tudo. É importante que seja no peito? Idealmente, é óbvio que seria ideal, interessante fazer no peito. Ah, mas eu não consigo, meu filho não pegou, a gente já tentou, tá tudo, não está funcionando, não tá, o bebê não está alimentando, está se cansando muito, está perdendo peso. Calma aí, vamos parar e vamos fazer essa criança ganhar peso. Por quê? Porque sem a amamentação ela não vai atingir o estatuto ponderal para fazer as cirurgias que necessita no tempo certo. Então, vamos alimentar as crianças. Sendo possível no peito, sob orientação, claro que sim, vamos a isso. Tá? Se não for possível, nós vamos com mais calma. Pergunta novamente aqui no chat. É sempre preciso fazer enxerto ósseo para fazer os implantes? Não, Cate, nem sempre é preciso fazer enxerto ósseo. Depende de onde vão ser colocados os implantes e dos ossos e da quantidade de osso remanescente que haja. Às vezes, nem mesmo com enxerto ósseo, naquelas maxilas que são muito atróficas, ou seja, que são muito pequenininhas, tem pouquinho osso, não dá para fazer esses enxertos ósseos com a colocação de implante, porque não chega. Então, há outros recursos para isso. Há uns recursos especiais, que são a colocação de implantes zigomáticos, são implantes colocados nesse arco zigomático aqui e que dão sustentação dentro da boca. Outra forma de reabilitar isso foi aquilo que nós mostramos no nosso colóquio de 2021, com as próteses de exoesqueleto, ou seja, são próteses subperiósteas. Elas ficam por baixo da gengiva, por cima do osso, como se estivessem assentadas sobre o osso, mas aí, ao invés de atravessar esse osso com parafusos longos para sustentar a reabilitação, ela leva vários parafusinhos pequenos, nós chamamos de monocorticais, que fazem exatamente a fixação daquela estrutura como um todo, e essa estrutura que é feita em programação 3D, em impressoras 3D de titânio, é que faz a colocação depois da estrutura dentária. Portanto, nem sempre é necessário o enxerto ósseo, pode fazer diferença ou não, dependendo do caso. Não tem como fazer uma generalização desse tipo de coisas. E a Patrícia, nossa fonoterapeuta, terapeuta da fala, diz o seguinte: a amamentação, por vezes, é um desafio e é necessário orientações específicas. É isso mesmo, pessoal. Muitas vezes, a gente tem que saber que a especificidade da presença da fenda faz com que a gente tenha que mudar algumas estratégias e quebrar alguns paradigmas de alimentação, da amamentação, até da posição do bebê para amamentar. É importante que vocês sejam guiadas e orientadas. Eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa extremamente comum, mas que às vezes pode não ser o caminho melhor. Às vezes, as mães têm a tendência a procurar só informação com outras mães e põe um pouco a equipe profissional de lado, porque ele é médico, ela é médica, ela não entende o meu problema, ela não consegue entender a minha dor. Não é verdade, pessoal, não é verdade. Há uma grande empatia. Todos os profissionais que trabalham com fenda, à partida, são pessoas com muita empatia, porque só com muita empatia é que a gente abraça uma causa como essa. É preciso realmente um grande amor por essa causa, para tratar fissuras labiopalatinas, fendas labiopalatinas. Então, procurem ter atenção com as orientações e com as indicações, e especialmente tenham cuidado com as indicações que vocês recebem de outras mães com as suas próprias experiências, porque o seu bebê não é igual ao da outra mãe. É provável que esta mãe que vai te dar uma indicação, ela tenha visto ou ouvido falar de outras crianças. Os profissionais da sua equipe, eles atenderam várias crianças diferentes umas das outras e tem uma panóplia de informação, um recurso de recolha de informações completamente diferente. Tem cuidado para não cair naquela peripécia, naquele perigo de andar um cego guiando o outro cego. Ou seja, os dois não estão enxergando o caminho e há um que diz que vai levar o outro. E aí, às vezes, os dois tropeçam e caem. Por isso, é muito importante que vocês tenham a noção de que, na equipe de fissura, vocês devem ser comunicantes, falar o máximo possível e depois, então, procurar, obviamente, trocar informações
entre vocês também, porque é sempre importante aquele reconhecimento de que eu não sou o único, também aconteceu com ela, também aconteceu com a outra pessoa, e a gente se entende nas nossas dores. Isso é muito importante, é o efeito da comunidade, faz muito bem. A Patrícia diz aqui, não basta procurar conselheiras de amamentação. Muitas vezes elas não têm formação nem experiência com fendas. Esse é um aspecto muito importante, Patrícia, e ainda bem que tu chamaste a atenção sobre isso. As conselheiras de amamentação, elas são muito válidas para aquilo que elas estão preparadas. Assim como os profissionais, é exatamente igual. E procurar um ortodontista e procurar um cirurgião pelo nome, porque ele já tem muitos anos de cirurgia, porque tem muitos anos de ortodontia, porque ela já fez muitos acompanhamentos de amamentação, porque ela trabalha muito bem, já curou a gagueira de 2 meninos que eu conheço, não é tudo a mesma coisa. E tratar fenda labiopalatina não é definitivamente a mesma coisa que tratar as crianças que não têm fenda labiopalatina. Há características muito específicas e que é muito importante que as pessoas tenham experiência nessa matéria. Ok? Pessoal, seguindo para frente então, vamos à frente. Nós temos aqui situações na fenda labiopalatina que é importante que vocês saibam. Nem todos os gêmeos nascem com características exatamente iguais. Uma gravidez gemelar, ela pode gerar um gêmeo com fissura e outro sem fissura, seja homozigótico ou heterozigótico. O que isso quer dizer? Sejam crianças que sejam absolutamente idênticas ou não, por uma série de razões, porque a fissura labiopalatina, a fenda labiopalatina, ela não é só uma característica definida no DNA. Existem situações que podem afetar, que são ambientais, ou que são farmacológicas, ou várias outras razões que podem trazer malformação congênita, aparecendo uma fissura, uma fenda labiopalatina. Por isso, mesmo nas gravidez gemelar, isso é preciso ter atenção. Então, aqui, já falando de grupos de classificação de espina, nós temos, então, o grupo 1, são aquelas fendas que acontecem, seja de um lado, seja dos dois, mas apenas no lábio até a gengiva. Pode pegar a gengiva e o lábio. Isso é grupo 1. Grupo 2 é quando vai desde a gengiva, desde o lábio até o céu da boca lá atrás. É uma abertura completa. Isso é grupo 2. Grupo 3 de espina são as fissuras ou as fendas só do céu da boca, que podem chegar até quase cá na frente, abrindo o palato, o céu da boca completamente, mas sem tocar no rebordo alveolar. Nesse caso, então, nós estamos perante uma fenda do grupo 3, ok? E depois existem o grupo 2A, como eu falei com vocês, da classificação modificada de espina, que é quando tem a fenda do lábio, tem uma parte do céu da boca íntegro e tem o céu da boca fissurado lá atrás. Ô, Rony, mas você tinha falado que eram 4, então é o 1, 2, 2A e 3? Não, na verdade, então vá lá, são 5, ok? Eu vou te explicar. É que existe o grupo 4. O grupo 4 são chamadas as fendas raras da face. Tá? Fendas raras da face são todas colocadas dentro do mesmo padrão de classificação que é o grupo 4. Então, nós fazemos a reabilitação, a cirurgia da queiloplastia no nosso grupo, no nosso protocolo, sem molde nasal, ok? Mas há protocolos, há escolas que utilizam o molde nasal, como é o caso do Centrinho em Bauru, é o caso do CETAC no Rio de Janeiro, que fazem aquela modelação nasal, uma plaquinha, e colocam uma sustentação do nariz. Nós fazemos a reabilitação mesmo sem essa colocação. Okay? Aqui nós temos uma fenda do grupo 2 unilateral. E aqui, mais uma vez, é uma situação de reabilitação em que nós fazemos primeiro a etapa do lábio e o palato fica aberto. Por quê? Porque o lábio é entre os 13 e os 6 meses e o palato só a partir dos 9 meses. Então, a primeira intervenção é essa que a gente faz aí. Tá? Eu vou só dar uma olhada aqui. Cate Cruz, sim. Ainda existem muitos profissionais com dúvidas e tratando a fenda labiopalatina erroneamente. Infelizmente, isso ainda continua a acontecer, lamentavelmente, Jordan. Algumas pessoas que vão fazendo os tratamentos e nem sempre com a informação suficiente e necessária. No caso da fenda do grupo 2 bilateral, nós também fazemos, também mesmo nesses casos mais amplos, nós também não utilizamos o molde nasal nesses casos,
nós fazemos a reabilitação em uma etapa apenas, fazemos a reabilitação da fenda da queiloplastia, da cirurgia do lábio, num passo cirúrgico apenas e encerramos logo para que essa criança comece logo, o mais rapidamente possível, a ter algumas capacidades para poder fazer a sua alimentação e tentarmos começar a treinar algumas capacidades dessa criança em termos da musculatura oral, da musculatura perioral, ou seja, a volta da boca. A reconstrução do lábio, então, é muito importante. E quando a gente faz a queiloplastia, uma recomendação essencial é que haja massagem, que seja trabalhada essa cicatriz. Okay? Essa massagem na cicatriz, ela determina muitas coisas importantes. Então, mais uma dica dessa nossa live de hoje. Depois da cirurgia do lábio, é essencial para que essa criança tenha o mínimo de problemas depois, a massagem dessa cicatriz. Ao fim, cada cirurgião tem o seu tempo, é importante que vocês conversem com o cirurgião de vocês, para que vocês possam receber indicações nesse sentido, mas é muito importante que vocês façam, de fato, essa massagem do lábio, para que a massagem do lábio vá garantir que essa cicatriz tenha a elasticidade suficiente, o direcionamento das fibras corretamente feito, para que essa cicatriz não fique com muitas retenções, com muitas aderências, que vão ser determinantes no crescimento dessa estrutura. Porque, na verdade, nós crescemos à volta das cicatrizes. Okay? Então é muito importante o trabalho das cicatrizes. E como vocês podem perceber, uma das melhores formas de fazer esse trabalho é usar o método velho e bom método da imitação. Então, o pai faz a massagem ao lábio do filho, nada mais justo, o filho faz massagem ao lábio do pai. Tá perfeito, não é? Portanto, aí, olha, a Andréia está nos contando. Fiz muita massagem no meu filho, é isso mesmo. E, pessoal, essa massagem é orientada exatamente pelo fonoterapeuta, pelo terapeuta da fala. É essa equipe maravilhosa e transversal ao longo do tratamento que vai orientar vocês para fazer com que essas massagens sejam eficazes, que elas tenham o melhor resultado possível. Por isso, é muito importante que a equipe multidisciplinar esteja completamente transdisciplinarizada, que ela esteja concêntrica, que a atenção da equipe volte-se para dentro, para a atenção ao fissurado. Ok? Então, vamos lá aproveitar agora. Eu tenho aqui um pedido de participação na live do Cássio. Ô Cássio, eu vou te pedir uma coisa. Nessa live de hoje, eu não te prometo que vou chamar ninguém aqui para a nossa live, mas fica combinado uma coisa. Anota aí, Cássio. A Cate Cruz, que está aqui na nossa live, ela vai entrar em contato com você. Está aí no você já colocou o seu telefone de WhatsApp. Ela vai entrar em contato com você para a gente poder combinar, para você vir contar a sua história aqui para nós, numa das nossas lives. A gente tem lives em que a gente faz entrevista com fissurados, em que a gente conversa com os fissurados, para que vocês possam contar como é que foi a experiência de vocês, como é que foi a história de vocês. Então, é muito bacana isso e tem sido uma experiência muito enriquecedora. Por isso, eu te convido a entrar em contato com a Cate e ela vai marcar aí, vai agendar você também para vir participar, para vir conversar com o tio Rony. Se for possível, no final da live, se sobrar um tempinho, a gente volta e eu tento te chamar aqui para a gente poder conversar. Tá legal? Fica prometido, mas prometido sem compromisso de eu conseguir aí. Porque a gente tem aqui o tempo, e o tempo está correndo, está voando, e vocês ainda estão aqui, essas pessoas todas na nossa live, pessoal raiz mesmo, bacana, muito obrigado, bem haja por vocês estarem aqui. Então, vamos lá seguir a nossa informação, que a gente tem aqui coisas para falar. Na palatoplastia, pessoal, na cirurgia do céu da boca, nós também fazemos a palatoplastia em apenas um tempo cirúrgico. Normalmente fazemos palato duro e palato mole no nosso protocolo, fazemos tudo ao mesmo tempo. E mais, nós fazemos a miringotomia e a colocação dos tubos transtimpânicos. Por isso é que está ali um TTT, tubos transtimpânicos. Isso é por quê? Porque todas as crianças que têm fenda labiopalatina têm uma tendência maior a fazer otites. E essas otites, elas podem, com o passar do tempo, não serem dolorosas, e quando não são dolorosas, o líquido que se acumula dentro dos ouvidos pode danificar a audição a longo prazo.
Por isso é importante nós fazermos essa miringotomia como uma forma profilática da perda auditiva, para evitar que essas crianças tenham problemas de audição lá na frente, no futuro. E os pais às vezes ficam preocupados, doutor, mas vai colocar um tubinho no ouvido, o meu filho nunca se queixou, nunca teve febre, nunca teve nada, agora vai colocar isso aí, vai rasgar o tímpano e tal. Pessoal, tranquilo, é preferível fazer a miringotomia, colocar os tubinhos e ter uma criança a ouvir perfeitamente até a sua idade adulta e avançada, do que chegar aos 40, 45 anos e estar com dificuldades auditivas. Por quê? Porque ficou a acumular líquido nos ouvidos sem saber que tinha aquelas otites. Todo mundo tem medo de otites, mas nem todas as otites doem. E isso é uma informação muito importante para todos os fissurados, ok? Todos os fissurados devem fazer regularmente consultas de otorrinolaringologia e verificar se tem ou se não tem líquido nos ouvidos. Porque a acomodação, às vezes, faz com que as pessoas não se apercebam que estão a acumular esse líquido. Não tem dor, não tem febre, não tem dificuldade de ouvir, parece que está tudo bem. E às vezes pode não estar. Tá legal? Então, a Kátia está colocando aqui uma outra pergunta, se é possível fazer fechamento de lábio e palato na mesma cirurgia. Kátia, possível, tudo é possível. A questão é se é bem aproveitado ou não. Nem sempre fazer a cirurgia do lábio e do palato vai ser uma boa ideia, porque nós temos momentos diferentes e os timings de escolha para essa aplicação do protocolo tem uma razão de ser. Agora, é perceptível que dentro de uma situação que, não sendo a mais tradicional, não sendo aquela mais comum, casos de sequelas, crianças que chegam tardiamente ao centro de tratamento, por vezes nós podemos tentar aproveitar e fazer algumas coisas logo em simultâneo. Sim, é possível, tá? Mas os protocolos têm uma razão de ser e, idealmente, nós procuramos seguir o nosso protocolo de uma forma que a gente consiga ter o melhor resultado para as crianças. Acontece que as palatoplastias têm também os seus quês e os seus sinãos. Enquanto que o lábio normalmente não dá muita chatice, os lábios fecham-se e fica tudo bem, se não houver nenhuma infecção, se não houver uma descência de sutura, que é arrebentar os pontos, normalmente a coisa fica logo na primeira, fica tudo bem com a queloplastia. Na palatoplastia a coisa já é mais complicada. E na palatoplastia não é invulgar aparecerem fístulas, ou seja, aparecer uma nova comunicação entre o céu da boca, entre a boca e o nariz, mesmo depois da palatoplastia. Isso acontece por variadíssimas razões. Eu já expliquei em algumas lives, mas um dia eu volto a falar sobre isso, se vocês quiserem. Quem quiser depois vai anotando aí, vai fazendo esse pedido nos comentários que a gente coloca numa live para falar sobre isso. Aliás, pessoal, vocês que estão aqui, se quiserem sugerir algum tema, alguma coisa que vocês gostariam que o Atlas Hipcast trouxesse para fazer uma explicação um pouco mais longa, mais bem feita, mais calma sobre isso tudo, coloca aí o tema que vocês querem, tá bem? E não se esqueçam de, quem chegou depois, que ainda não sabe, nós estamos fazendo uma live diferente, uma live especial hoje, dando aqui muita informação específica para vocês. Coloca aí, quem quiser ficar, quem ficou conosco até agora, escreve aí, eu sou Raiz, hashtag eu sou Raiz. Tá legal? A gente está aqui passando informação sobre fenda labiopalatina, que esse é o ADN, é o DNA do nosso Atlas Hipcast, é partilhar informação e ensinar mais sobre fenda labiopalatina. Então, algumas sequelas acontecem nas fendas labiopalatinas. E aqui é importante nós darmos alguma indicação, até para poder responder a questão que penso que foi o Joel que falou aqui há pouco, sobre o fato dele ter feito uma faringoplastia e ter melhorado 100% na sua fala. Bacana, Joel. O que acontece é o seguinte, você está vendo ali a parte de trás do céu da boca, aquela parte que se move lá atrás, essa parte que se move lá atrás, essa parte que é a parte responsável pela divisão da passagem do ar para dentro da boca ou para cima, para o nariz. Então, alguns sons, eles implicam que o ar saia pelo nariz e outros que o ar saia exclusivamente pela boca. Quando o véu palatino tem uma fenda, quando nós temos uma fenda do palato, nós perdemos essa capacidade de dividir o ar fazer a passagem para o lado certo. Então, essa situação faz com que o ar escapando pelo nariz impeça uma fala perfeita.
e dá aquilo que nós chamamos o escape nasal de ar. Ou seja, o ar sai pelo nariz quando deveria vir todo para a boca para produzir o fonema correto, para produzir o som correto. Ok? Bacana, pessoal. Eu sou Raiz, é isso aí. E eu também sou Raiz. A gente está aqui para isso. Fissurados de alma e coração. Então, essa situação da faringoplastia que você fez, ela pode ser feita de várias formas, tá? Ela pode ser feita com a dissecação dos músculos do palato mole e fazer uma técnica chamada técnica de Summer-Led, que vai alongar e melhorar a qualidade do trabalho do véu em termos de músculos, ou então pode ser feito uma espécie de um puxadinho. Sabe aquela coisa que é muito comum na construção tradicional no Brasil, né? A gente faz um puxadinho no quintal, é como se fizesse um puxadinho do palato mole para a parede posterior. Para quê? Para fazer com que o palato mole se aproxime mais o possível da parede posterior e que a parede posterior fique mais próxima do palato mole, para que quando ele vier a trabalhar, ele, embora tenha pouca capacidade, ele consiga, mesmo com o seu curso mais curto, fazer o tal fechamento necessário para a passagem do ar ser feita na direção certa. Então, por isso é que no teu caso a faringoplastia resultou porque conseguiu fazer essa redução do espaço orofaríngeo. Tá? Então o esfíncter velofaríngeo passou a trabalhar corretamente. E isso é que faz a diferença na fala. Tá bom? A Marli, minha cirurgia do palato fechou, mas a campainha não ficou bom. Tentei a faringoplastia, mas sem sucesso. Então, Marli, na verdade, a campainha, aquela parte do palato mole que a gente chama de campainha, não é essa parte que determina tudo. É todo o véu palatino que tem que trabalhar. Não é só aquela campainha. Portanto, você poderia nem ficar com campainha nenhuma. Se o véu palatino tivesse um bom trabalho, ele conseguiria fazer essa função. Tá? Portanto, não é a campainha que determina isso. O que acontece é o seguinte, em algumas situações, quando o véu palatino, quando todo o palato não trabalha em condições necessárias para ter uma perfeita função, é preciso fazer um exame que possa avaliar e validar a capacidade desse véu palatino de trabalhar. Então, isso determina se você tem uma insuficiência desse véu palatino ou se você tem uma incompetência do véu palatino. As duas coisas vão dar escape de ar. Só que, no caso da incompetência, significa que o teu véu palatino, apesar de ter essa falha, ele ainda tem capacidade de trabalho para mais um pouco. Então, vai exigir um pouco mais de trabalho da fonoterapia, ou da terapia da fala, e o teu véu palatino chegar lá e conseguir fazer o trabalho. No caso da insuficiência, o véu palatino não é capaz de fazer isso. É insuficiente a quantidade de tecido que foi reabilitado ou ele é demasiado curto para o espaço que existe. Então, nesses casos de insuficiência, existem dois caminhos possíveis. Ou uma nova palatoplastia, se houver possibilidade e houver músculo e capacidade desse músculo ser trabalhado cirurgicamente, isso tem que ser visto sob várias formas, existe uma série de exames para fazer isso, desde a nasofibroscopia até a videofluoroscopia, há uma série de coisas necessárias, então vai se ver se esse palato tem capacidade de ser reabilitado. Se não, há dois caminhos possíveis. A faringoplastia, que o Joel fez, é uma opção. A outra opção que existe é a colocação de uma prótese obturadora do palato. A prótese obturadora do palato acaba de fazer a redução do espaço, fazendo com que o véu palatino passe a ser competente, mesmo sendo curto. E aí melhora bastante a qualidade da fala. Tá? Nos casos sindrômicos, nós também temos aquilo que é a alteração da forma dos dedos ou do número dos dedos, dos pés e das mãos. Não é, Kátia? É o caso da sindactilia ou da polidactilia. Polidactilia é quando há mais dedos do que o normal. Há um sexto dedo que pode aparecer. E, no caso, a sindactilia, que é a união ou a deformação da formação desses dedos dos pés ou das mãos. Há aqui uma pergunta que eu não li, a Kátia está me chamando a atenção, deixa eu tentar voltar atrás aqui, porque eu não consigo ler todas as perguntas. Deixa eu ver aqui. A pergunta é de quem? Da Márcia. Da Márcia, deixa eu ver. Olá, Márcia, boa noite. É possível fazer essa cirurgia com 48 anos? Márcia, eu aqui perdi o contexto do que é que você está perguntando. Vou te pedir que coloque aí no chat outra vez
a pergunta, o que é que você quer saber? De qual das cirurgias é que você está falando? Da faringoplastia, da palatoplastia? De qual cirurgia que você está falando? Assim que você colocar aí no chat, eu vou tentar ficar atento aqui para te responder, tá legal? Bem-vindas, bem-vindos aí, pessoal chegando a essa hora, que bacana, que legal. Pessoal raiz chegando, pessoal raiz, porque só raiz é que fica aqui. O pessoal, hoje essa live é para os raiz, tá aqui, nós estamos aprendendo muita coisa sobre fenda lábia palatina. Quem aprendeu alguma coisa hoje? Quem conseguiu aprender alguma coisa hoje? Escreve aí, eu aprendi, eu aprendi. Quem foi que aprendeu alguma coisa hoje conosco? Márcia, palatoplastia. Márcia, não existe tecnicamente, teoricamente, uma idade para fazer uma palatoplastia, tá? O que acontece é o seguinte, no caso de um adulto, especialmente, estamos a falar de adultos, mesmo os jovens mais maduros, aí a partir dos seus 17, 18, 19 anos, mesmo nesses casos, quanto mais nós passamos pelo tempo, menos capacidade de recuperação a nível da dissecação dos tecidos, a nível das aderências, há uma série de dificuldades que acrescentam. Impossível, não há impossíveis a partida sem um exame. Imagine, por exemplo, que a sua palatoplastia, e aqui vamos apenas uma suposição, porque eu já te vi aqui nas lives, eu sei que tu és raiz. Escreve aí, Márcia, eu sou raiz. Hashtag eu sou raiz, Márcia. Então, nesse caso, o que acontece é o seguinte, imagine que a sua palatoplastia até nem danificou as estruturas, os músculos, que são músculos muito pequenininhos, mas que foi feita uma palatoplastia mais quase que sem deslocação, sem dissecação, sem a separação dos músculos. Na verdade, os teus músculos podem estar quase intactos. E aí, nesse caso, pode acontecer de ser possível fazer a dissecação desses músculos e confeccionar uma nova relação entre esses músculos que te devolve mais alongamento desse palato mole e, eventualmente, até melhorar a tua fala funcionalmente. Por isso, é muito difícil falar de uma forma definitiva. Mas o que tu tens que ter em linha de conta é que, num adulto fissurado, num adulto já especialmente depois dos 25 anos, fazer uma palatoplastia pode não ser a melhor opção, eventualmente pode ter algumas outras coisas que podem ser importantes, tá? Pessoal, obrigado, bem haja, que legal, todo mundo aqui, um monte de gente aqui, olha, super importante, aprendi, aula maravilhosa, obrigado, aprendi, não me canso de ouvir sobre fenda lábia palatina. Rayane, que linda, obrigado, aprendeu muito também. Cada live, novos conhecimentos. Dr. Rony, bom demais. Obrigado, muito obrigado, Vilma. Eu estou aprendendo muito, Lília. Ana Luísa, aprendi, eu aprendi. O Micola também já aprendeu. O Micola também está a ouvir. Que legal, Dandara, bacana. Exato, muito bem, pessoal. Então, vamos seguir, porque nós vamos falar aqui de uma coisa que é muito menos invulgar do que as pessoas pensam, que é a sequência de Pierre Robin. Sequência de Pierre Robin acontece a partir de um evento único, não é um síndrome, porque nas síndromes o que acontece é que há vários eventos que desencadeiam uma cascata de outros eventos. No caso da sequência, apenas um único evento desencadeia uma série de situações, uma série de consequências. Então, a sequência de Pierre Robin, que é o nome desse médico, desse cirurgião dentista francês, que estudou esse caso, a partir de um fraco desenvolvimento da mandíbula, começa uma cadeia de eventos que, inclusive, vai culminar com a presença da fenda palatina isolada. Ou seja, no momento embrionário em que o palato deveria se encerrar, a língua não conseguiu baixar o suficiente porque a mandíbula estava muito pequena. Então, como a mandíbula estava muito pequena, a língua não tomou a sua posição e não permitiu o encerramento das conchas do palato, dos segmentos palatinos laterais. E aí, então, fica uma fenda aberta apenas porque houve um fraco desenvolvimento da mandíbula. Então, a partir daí, desenvolveu de um evento uma sequência de situações. Tá? Mas não podemos confundir a sequência de Pierre Robin com a síndrome de Pierre Robin,
que é um quadro composto, em que, como eu acabei de descrever, nós temos situações nas síndromes que são cadeias de ocorrências que geram uma cascata de eventos, mais do que um, obviamente. Então, nós temos alguns síndromes que trazem fenda palatina associada, como é o caso da síndrome de Pierre-Robin, que, inclusive, a sequência de Pierre-Robin pode aparecer em várias outras síndromes, a própria sequência aparece como parte de uma síndrome. Temos a síndrome de Charge, que é um acrônimo. Charge na realidade, não tem nada a ver com o carro, com o Dodge, passa propaganda. Quem se lembra do Dodge Charge? Quem é antigo? Eu acabei denunciando a minha idade, não é? Dodge Charge. Pronto. A síndrome de Charge. Síndrome de Charge, na verdade, não tem grande piada. A síndrome de Charge é um acrônimo. Charge para coloboma, que é uma interrupção do olho. É como se tivesse rasgado a córnea, a íris. Ela tem uma parte escura que se rompe e vai até a borda da íris. Portanto, esse coloboma é uma das características e que dá o nome à letra C. O H é dos problemas cardíacos, heart disease, portanto, problemas cardíacos que são associados à síndrome de Charge. Depois, a atresia das coanas dá ali o A, que é atresia coanae, portanto, tudo em inglês, o Charge, não é? Portanto, aqui a atresia das coanas fazem com que haja fruto de um fraco desenvolvimento da maxila. Depois, o R, que tem a ver com retarded developed growth, ou seja, é um atraso no desenvolvimento do crescimento dessas crianças. E o G, que é a parte genital, a genitália tem também algumas alterações, algumas malformações, e o E, que é relativo ao ear disease, que são problemas auditivos, ok? Ou até do pavilhão auricular. Charge é exatamente esse acrônimo que vocês acabaram de ver aí. Deixa eu só dar aqui uma olhada no chat, se não está a aparecer nada. Não, acho que está tudo bem. Bem-vindos aí, o pessoal que chegou. Fredson, por nada, Márcia, sempre às ordens. A gente está aqui para vos ajudar e para vos esclarecer. Quem mais chegou? Fred, Thaís, Ivete e Eias Vina. Acho que é isso, não é? Legal, bem-vindos. Bem-vindos. Aqui hoje uma live só para fissurado raiz. Ruth Candeias. Muito bacana. Quando aprendizado, eu aprendo muito com o doutor. Obrigado, Márcia, obrigado. A gente está aqui para partilhar o saber. O saber não vale nada se a gente não partilhar com ninguém. A outra síndrome que também acontece, a síndrome de Goldenhar, uma síndrome complicada, que traz uma microsomia hemifacial acentuada, problemas do pavilhão auricular, alterações da coluna, alterações cardíacas. É um síndrome bem complicado. Nós temos aqui vários pacientes com microsomia hemifacial, para vocês verem. São crianças que eu trato, que são acompanhadas por mim ao longo do seu desenvolvimento, todas elas com essa microsomia hemifacial, que é uma assimetria da face provocada exatamente pela síndrome de Goldenhar. E elas todas têm exatamente alteração do pavilhão auricular, tem a ausência. No caso aqui, uma das meninas já tem a orelhinha reconstruída, já está já não é velha, não é? Mas já está mais madura e já tem ali a orelhinha reconstruída, mas os outros miúdos ainda estão em fase de obter a sua reconstrução do pavilhão auricular. E nós temos aqui alguns casos já reconstruídos, aqui outros casos para vocês perceberem como é que pode aparecer essa situação da micrótia. A micrótia é exatamente isso, a alteração do pavilhão auricular, e que às vezes pode vir acompanhado também da alteração do próprio canal auditivo. Pode haver ausência do canal auditivo, o que leva esses pacientes a um quadro de surdez profunda, essa surdez neurológica. Então é preciso que haja um centro especializado onde haja a colocação de implantes cocleares. Aqui na nossa equipe do Atlas Deepcast, quem trata desse tema é o Dr. Souza Vieira. Aí no Brasil, o Centrinho é pioneiro na colocação dos implantes cocleares. Por isso, Atlas Deepcast e Centrinho aqui, ó, de mãos dadas, de coração fechado, estamos juntos e sempre num trabalho muito bonito em prol dos fissurados. Depois nós temos algumas alterações importantes, como a macroglossia,
E aqui eu falei com vocês que a terapia da fala, a fonoterapia é muito importante. Reparem só a diferença que faz o simples fato de trabalhar, que não é nada simples, mas atenção, trabalhar a fonoterapia, a motricidade orofacial desta língua, fez exatamente aquele resultado que vocês estão a ver lá em cima. Olha, a mordida estava aberta porque essa língua estava incompetente. É uma macroglossia, uma língua com um tamanho atipicamente grande, tá? Mas ela deixava simplesmente a arcada dentária num desastre. Essa criança nem conseguia trincar, morder, nada. Agora, só sem aparelhos nenhuns dentários, só com a motricidade orofacial, olhem lá o que aconteceu, o tanto que essa mordida fechou. Por isso vocês percebem que nem tudo que é ortodontia é aparelho necessariamente. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo o que é correção da arcada dentária é feito à custa de aparelho. É preciso conhecimento. No caso da hipoacusia, no caso da surdez profunda, é preciso usar os aparelhinhos. Ali o nosso Gabriel está com o seu aparelhinho, a nossa Ana Luísa tem já o implante coclear feito, então isso é necessário para que essas crianças possam ter qualidade de vida. Em outras situações, nós também temos malformações com o afundamento do externo, que também faz parte dessas malformações congênitas. Chama-se pectus excavatum. Era uma técnica de correção exclusivamente cirúrgica. Hoje em dia, já existe técnica de recuperação do pectus excavatum que não implica cirurgia. É feita uma correção através do uso de ventosas e que corrigem bastante e, às vezes, torna desnecessária a intervenção cirúrgica no caso do pectus excavatum. Aqui nós vemos, então, exatamente mais uma vez, mais uma voltinha pelo sévula, pela preparação do enxerto ósseo secundário, aquela fase tão importante que vai reconstruir a arcada dentária. E nessa fase do enxerto ósseo secundário, aqui no bloco cirúrgico, eu e o Dr. Tiago, aquele da pesquisa do Gremlin One, nós fazíamos uma equipe muito bacana, muito coesa, e infelizmente já o Dr. Tiago agora está operando crianças no outro bloco cirúrgico, está ajudando certamente, como sempre ajudou aqui também. Então vocês veem aqui nessa sequência de imagens ali em cima, vocês conseguem ver exatamente o que? Conseguem ver o que o aparelho Sévula consegue fazer. Num caso agora aqui, nós tínhamos visto, no caso da fenda bilateral, a abertura e o recuo da pré-maxila. Aqui, nesse caso, só com um lado, também o Sévula atua e corrige esse processo, e é muito interessante. Todos os fissuradinhos, doutor, têm problemas na audição? Iane, a questão é o seguinte, não é ter problemas na audição, tem uma propensão a ter maior frequência de otites, ok? Pela alteração anatômica que a fenda promove. Então, essas crianças têm uma série de alterações funcionais e anatômicas que promovem uma maior probabilidade de chegar a ter otites, quadros de otite. E esse quadro de otite de repetição pode levar a um problema de audição tardio. Por isso é que eu disse hoje aqui aos fissurados todos que tenham sempre em atenção, procurem sempre fazer um acompanhamento regular, periódico, na otorrinolaringologia, fazendo o seu audiograma, o seu timpanograma e a otoscopia para perceber se o tímpano está legal, se as coisas estão todas bem e se não há lá acúmulo de líquido para evitar exatamente os problemas de audição. Mas é muito importante que isso seja feito e que seja acompanhado, especialmente durante a infância. E no caso, eu acho que me lembro de você ter escrito que tens um bebê, uma criança pequenininha, verifica-se na questão da altura da palatoplastia, se foi feita a colocação dos tubinhos, se não foi feito, ponderem fazer a colocação dos tubinhos, se houver realmente líquido nesses ouvidos, mesmo que não tenha dor, mesmo que não tenha febre, ok? É uma forma de profilaxia, de prevenção. Pessoal, estou impressionado com vocês. Pessoal aqui firme, pessoal raiz mesmo. Bacana, viu? Valeu a pena ter preparado isso para vocês aqui, acho que é bem legal. Então aqui vocês veem a parte da correção ortodôntica. Nós acompanhamos os bebês desde do pré-natal, como vocês viram aqui. Vocês viram a fotografia desse bebê ainda na ecografia, viram a queiloplastia do bebê e vão vendo aqui o crescimento todo até a reabilitação da sua arcada dentária toda com o movimento ortodôntico depois do enxerto ósseo.
E às vezes vocês pensam assim, ah, e os dentes do meu filho estão tão tortos. Olha, torto é isso que está ali, ó. Aquilo é dente torto, tá vendo? Às vezes vocês ficam tão preocupados, quase, ah, e tem um dente, doutor, tem um dentinho virado, o dentinho está nascendo um pouquinho de lado. Não se preocupem, o ortodontista sabe como resolver esses problemas. Fiquem tranquilos. Vocês cuidam do bebê e os médicos cuidam da saúde das fissuras e das coisas relativas a essa reabilitação. Ah, ele tem 8 anos, legal. Mas então, Yane, se o teu bebê tem 8 anos, faz o que eu te disse. Faça consulta de otorrino e peça para avaliar a audição, a acuidade auditiva, ver se não tem líquido dentro dos ouvidos, fazer o timpanograma, o audiograma e o timpanograma e com alguma regularidade, para garantir que está bem e que continue tudo bem. Tá bom? Então aqui vocês veem a reabilitação ortodôntica e mais um caso de reabilitação ortodôntica, também com enxerto ósseo. E aqui vocês podem perceber que mesmo quando, nessa sequência aqui, vocês conseguem perceber que mesmo quando a pré-maxila está completamente virada para o lado, projetada para frente, etc., nós ortodontistas temos arte e engenho suficiente, conhecimento suficiente para chegar a esse resultado que vocês veem aqui no final. Tá? Isso é o caso de uma criança que foi tratada por mim, portanto, todos os casos que eu estou a apresentar aqui são exclusivamente tratados por mim, pela nossa equipe, pelo Atlas Ipcast. Ortodontia são correções que eu realizei, toda a parte cirúrgica é a equipe Atlas Ipcast, todos os tratamentos que vocês viram aqui é da equipe Atlas Ipcast. Todos com consentimento informado para a publicação dessas imagens, tudo dentro daquilo que é necessário e resguardado, obviamente, os interesses das crianças que têm todo o interesse em que vocês percebam como é que as coisas funcionam e que, por isso, partilham a sua correção. Tá? No caso da correção da pré-maxila, como eu falei no princípio dessa live, quando as pessoas não sabem, como o Jordan falou, às vezes fazem coisas perfeitamente dispensáveis e vão criar problemas e sequelas para as crianças no futuro. Vocês podem reparar nessa sequência de radiografias que está aqui, como a pré-maxila, que é aquela parte da frente que estava desgarrada, lá na frente vocês veem uma sombra branquinha lá quase fora da boca, como ela começa a caminhar lentamente, gradualmente, e vai tomando o seu lugar e termina exatamente dentro da arcada, tudo direitinho, tudo alinhadinho. Por isso, é exatamente com esse tipo de trabalho que a gente consegue fazer a reabilitação. Isso aí é uma sequência desse garoto que vocês estão vendo aí, o início do tratamento e o final do tratamento, como essa criança foi reabilitada sem cirurgia da pré-maxila. Eu vou repetir para vocês, sem cirurgia de pré-maxila, sem deixar essa criança sequelada no seu crescimento. Portanto, não foi preciso fazer nenhuma segmentação óssea durante a fase de crescimento para corrigir a pré-maxila. É óbvio que quem não sabe é como quem não vê, não é? Não consegue, obviamente, perceber como é que essas coisas acontecem. Mas elas acontecem porque tem que acontecer se forem bem conduzidas, se forem bem feitas. E é muito importante que as pessoas estejam preparadas tecnicamente para fazer isso e que, acima de tudo, tenham o amor pela fissura como é necessário para tratar fissurados. É aquilo que nós falamos da empatia. É muito fácil fazer propostas mirabolantes e ideias fantásticas, né, para os filhos dos outros. Aí a gente acha, algumas pessoas acham que, como é os filhos dos outros, dá para arriscar um pouco mais e tal. Não, não dá não. Não dá não. Os nossos fissurados não são para brincadeira, não são para funcionar como cobaias. Tá? Os fissurados são para ser tratados com dignidade, com respeito e com competência. Isso é muito importante e com excelência, que é aquilo que a gente procura nos tratamentos. Okay? Depois, obviamente, algumas vezes a gente pega os pacientes com algumas dificuldades em termos de autoestima e etc., e acabam, depois de reabilitados, se promovendo nas redes sociais, completamente com o seu batom, com aquele glamour, não é? Finalmente encontrando o seu eu e a sua realização. Isso faz-nos, a nós que trabalhamos nessa reabilitação, muito felizes. No caso, Márcia, aquilo que eu falei com você, você tem aqui a prótese obturadora do palato. A prótese obturadora do palato é uma das opções que pode ajudar você na reabilitação da fala. E aqui tem, então, uma das formas de reduzir o espaço posterior e que vai garantir exatamente isso. Vai garantir que você tenha uma qualidade de vedamento do ar posterior
que vai te permitir uma fala muito, muito melhor. Olha, Arismar, que bom, Arismar, bem-vinda, bem-vinda. Arismar, isso aqui é uma live raiz, Arismar, isso aqui é uma live para fissurados raiz. Eu não sei se tu vais aguentar, é muita informação sobre fenda lábio palatina, fissurados de alma e coração. Só tem gente raiz aqui, entendeu? Ó, quer ver? Você quer fazer um teste aqui, ó? Pessoal que está na live, quem é raiz, quem é fissurado raiz? Escreve aí de novo para a Arismar saber. A Arismar não é fissurada, a Arismar é uma amiga aqui do tio Rony. Vamos mostrar para ela quem é que é fissurado raiz aqui, que está aqui comigo até agora, desde a hora que a gente começou até agora. Escreve aí. Vamos lá, eu sou raiz. Vamos ver. Então, no caso, a cirurgia ortognática é a última fase do trabalho. Obrigado, linda. Muito obrigado. Obrigado. A última fase da parte de movimentação óssea, porque depois vem exatamente o quê? Vem a rinoplastia, que é a fase final. Olha o pessoal aí, Arismar, olha, eu sou raiz, tá vendo? Nós temos aqui a parte ortognática, que é na realidade o quê? É como se a gente desmontasse os ossos da face e voltasse a montar na posição certa. Ó, Rayane, que linda! A Rayane é raiz também, Arismar. Thaís, que legal. Fissurado filho é fissurado raiz. E essa mãe também. Olha a Josi fissurada, raiz também. Jaqueline, tudo raiz. Pessoal, olha, tá vendo, Arismar, que legal? Eu sou raiz, eu também sou raiz. E a gente tá junto aqui, de corpo e alma, Iane, muito bem. Então, pessoal, a cirurgia ortognática, eu vou falar com vocês na live que era para ter sido hoje e que vai acontecer, ela está prometida. Eu, o Renato, a Lígia e o Zaqueu vamos nos reunir. A live de hoje só foi alterada porque houve um infortúnio, como eu já falei no princípio dessa live, não interessa mais repetir isso, mas ela vai acontecer, a gente vai explicar a cirurgia ortognática com mais calma. Eu nem vou entrar muito hoje aqui nesse papel. Tá legal? Então, o que a gente quer realmente é exatamente isso, é que no final do processo vocês encontrem essa quantidade de sorrisos abertos e sem aberturas. E por isso, muito obrigado, bem-haja por sorrir conosco. Eu e o Lipe estamos aqui super felizes e aqui um beijinho enorme para o Manel. O Manel é uma das raríssimas crianças que tem uma deleção do cromossoma 2, é uma síndrome muito rara e que tem conseguido vencer batalhas atrás de batalhas, um bem-aja enorme para o Vasco e para a Filipa, que são os papais do Manel, e às vezes a gente não sabe a força que tem, a gente nem consegue imaginar a força que tem. Eu hoje consegui passar para vocês aquilo que é um pouco do processo, daquilo que é o projeto Atlas Lipcast, acho que era legal vocês também conhecerem o outro lado dessa história. Não é só o Dr. Rony, o tio Rony, que fica aparecendo ali nas lives e faz e acontece e não sei o quê. Assim vocês sabem por que o tio Rony faz aquilo que faz e como é que o tio Rony faz aquilo que faz. Tá bom? Isso foi para partilhar com vocês um pouco de informação. Quem aprendeu? Quem aprendeu? Escreve aí, eu aprendi. Aprendeu qualquer coisa hoje? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham conseguido aprender. E na próxima semana nós vamos estar de volta com as nossas lives tradicionais, vamos retomar as nossas lives tradicionais. Eu quero te agradecer, todos vocês que ficaram aqui conosco, a você que está assistindo esse vídeo, mesmo depois da live ter terminado, que não deu para assistir em direto, vai ser o caso de muitas pessoas, certamente. Eu espero que vocês consigam tirar daqui bastante proveito, bastantes ensinamentos, tá bom? Eu agora vou passar para o outro lado, vamos aqui terminar aqui esta emissão. Vamos aqui, só um pouquinho. Aqui, exatamente. Estamos aqui, pessoal, Atlas Lipcast, com vocês. Aqui o nosso fundo, o nosso cenário improvisado hoje deslocou-se aqui um pouco, mas já está tudo bem, já está tudo certo. Eu espero que tenha sido, de fato, muito bom para vocês, como foi para mim. Foi um prazer imenso partilhar essa informação com vocês, ensinar um pouco mais a vocês e certamente que as dúvidas existirão, devem existir muitas outras questões que a gente não conseguiu responder, mas que, se vocês quiserem, está disponível sempre o atlaslipcast@atlaslipcast.com ou então nos comentários das nossas lives, mandem mensagens para o Atlas Lipcast aqui no nosso perfil do Instagram. E não se esqueçam, olha,
A gente tem o portal Atlas Lipcast, tem um canal do YouTube, que é o canal Rony Furfuro, Coração Fissurado, né? Com mais de 350 vídeos, com muitas informações para vocês. A gente tem o podcast do Atlas Lipcast, muito bacana também, muito legal, tem muita informação no nosso podcast também. E a gente tem aqui as nossas mídias do Facebook e do Instagram, onde vocês podem interagir conosco. A Dandara, que está aqui conosco, responde, vai tentando responder a vocês, vai tentando dar o máximo de brevidade nas respostas e depois faz chegar a mim essas questões e eu, obviamente, vou tentar responder a maioria delas, vou tentar ser sempre pronto para vocês. Eu sei que tem gente à minha espera de algumas respostas que já me pediram, já colocaram algumas questões. Elas estão a caminho, não se desesperem, que elas podem tardar, mas não faltam. Tá? Qualquer dia desses, quero contar minha trajetória de fissurado. Joel, tá aí, olha, Cate Cruz 36. É só falar com a Cate, combinar. A gente tem uma agenda de entrevistas programadas. Lives como essa não são regulares, não são frequentes, as lives são programadas com convidados, a gente normalmente partilha esse espaço com várias pessoas, então existe uma agenda para fazer isso. Por isso, manda para nós o seu contato. Cate, anota aí, Joel LDA Costa 9. Cate, entre em contato com o Joel, por favor, e vamos combinar para o Joel vir contar a história dele, a história do Joel, que é Tocantins, será que estou enganado, Joel? Ou é de Não, de Santarém era o... eu já me perdi aqui. Estava tão concentrado nas informações para vocês. Sei que há um de vocês que é de Santarém e o outro é de... Isso mesmo. Aí, ó, a Cate já te chama, tá bom? A Cate que é o nosso anjo, juntamente com a Marli aqui das nossas lives, e o Zaqueu, que é o nosso anjo do podcast, do Dropcast. Portanto, é uma equipe que, além de ser uma equipe que trabalha... eu tinha acertado, Tocantins, exatamente. Além de ser uma equipe que trabalha em prol da fenda labiopalatina, é uma equipe que não fala de inclusão, ela inclui. A Cátia é fissurada, a Marli é fissurada, o Zaqueu é fissurado. Eu sou fissurado de coração e tenho 2 marquinhas que o João Belo me deu. Muito bom, muito bom. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar. Um bem-aja gigantesco. Essa gente que está aqui, raiz mesmo, ficou aqui bravamente resistindo para aprender um pouco mais sobre um tema que é complexo. Eu sei que é complexo. Eu disse que ia ser duro. Eu disse que hoje era só para raiz, era para quem é capaz. Por isso, um bem-aja muito grande. Segunda-feira, Atlas Lipcast, às 10h30 da noite no Brasil. Não, às 10h30 da noite em Portugal, às 18h30 no Brasil. Nós nos encontramos na próxima segunda-feira. Valeu, pessoal. Cássio, a gente comunica depois também. Fala aí com a Cátia, por favor. Tá legal? Até a próxima, pessoal.